para a gente continuar no timeline da sua vida, eu queria... Depois nós vamos resgatar a questão do professor e do autor de livros, que são dois pontos importantes. Mas só para as pessoas entenderem aí, você se aposentou com juiz com quantos anos de atuação no judiciário? Sim, veja só, eu me aposentei como juiz, eu tinha 38 anos de serviço, certo? Porque, não, mas obviamente, no judiciário, como juiz, no judiciário como juiz eu passei 18 anos de juiz. Daí você Juntei com 11 anos do Ministério do Trabalho, 9 anos da Aeronáutica, sim. 2 anos de engenheiro, então, e aí são ciclos, né? Você tem uma vida de ciclos, bem interessante isso. E daí você decidiu, depois de se afastar da magistratura, começar a estudar psicologia. De onde é que veio essa maluquice? Falta do que fazer. Quando eu me aposentei, eu disse, o que é que eu tenho para fazer agora? Vou ocupar meu tempo, né? E aí, assim, mas na verdade, assim, essas coisas que a gente vou ocupar tempo, mas tudo isso está lá, às vezes, gravado no inconsciente, né? E hoje, eu analisando, eu percebo, até porque eu percebo por que eu fiz a escolha na psicologia, hoje, o que é que eu pratico como psicólogo? Eu faço uma psicologia muito limitada, né? Só em tempo livre, né? Eu só atendo trabalhadores e atendo somente, por enquanto, gratuitamente, mas se as coisas apertarem, agora eu estou aposentado, redução salarial, se apertar eu posso passar para cobrar, mas por enquanto não é meu plano. Os meus planos é continuar com atendimento psicológico limitado a trabalhadores que estejam em sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. E o atendimento, como eu disse, é sempre gratuito, pelo menos por enquanto. Certo? Agora, por que me levou? Por que eu fiz? Por que eu pratico essa modalidade psicológica utilizando, né, como metodologia de trabalho a abordagem centrada na pessoa que foi idealizada por um psicólogo norte-americano, Carl Rogers, né? Hoje, assim, eu me lembro que aqui eu só fiz uma pequena passagem. Quando eu comecei a engenharia, eu me senti, alguém me falou, ouvi falar do CVV, Centro de Valorização da Vida. E eu fui lá para ver se dava uma colaboração. E foi uma experiência, passei acho que 8 meses como voluntário do Centro de Valorização da Vida, até porque depois o curso começou a apertar e eu também não tinha mais tempo para dar os plantões, né? Então, pedi desligamento. E ali, veja, o CVV já foi uma semente que depois se transformou na psicologia. E interessante, a abordagem que eu pratico é a mesma que é, de certa medida, guardada a proporção, praticada, né, no CVV, até porque o CVV não precisa você ser psicólogo, mas o ideal, né, da abordagem praticada lá é a mesma imaginada por Carl Rogers, né, só que com outras conotações, porque desprovido do embasamento técnico científico, né? Certo? Mas que é muito importante a atuação do CVV, e eu estou falando isso porque hoje eu não sou mais voluntário do CVV, porque se fosse, não ficaria bem eu ficar mencionando isso. Esse episódio do CVV já tem mais de 30 anos que ocorreu na minha vida, e só durou 8 meses, né? Então, eu diria que a semente estava lá do CVV. E aí, quando eu vi, bom, o que fazer? Pensei em fazer letras, pensei em fazer outros cursos. Vou fazer psicologia. E realmente foi muito bom. Só que a psicologia ela mexe com a forma de enxergar o mundo que até então a gente tem, né? Em vários aspectos, né? O que na minha leitura é uma coisa saudável, né? O que para mim foi uma coisa saudável, aquilo que a gente imaginava que era coisas imutáveis, isso, rígido, aquilo, então a psicologia possibilitou uma leitura das coisas do mundo, né? De uma forma mais aberta, de uma forma mais compreensiva, né? Eu diria que a compreensão é uma palavra que define bem um psicólogo. Um psicólogo, ele, na minha leitura, ele tem que ser uma pessoa que tem uma compreensão das coisas, compreensão do ser humano, compreensão do sentimento humano, né? E eu diria que a psicologia me ajuda nesse aspecto, nesse sentido, ok? Então, a psicologia foi sempre e está sendo, claro que eu só tenho 5 anos, eu tenho 5 caminhando para 6 anos, terminei psicologia, então eu diria que hoje eu não sou um psicólogo, eu sou um aprendiz de psicólogo, certo? Porque ainda estou, até 10 anos, eu diria que você não é um profissional, verdadeiramente você só vai se sentir profissional depois de 10 anos de vivência profissional. Aí eu diria, bom, agora eu sou um profissional. Claro, aprender
nós temos a vida inteira. A vida sempre é, para mim, um constante aprendizado. Essa frase não é minha, estou apenas reproduzindo. Mas eu acredito piamente nela. A vida é um constante aprendizado. E eu, hoje, me analisando, eu cheguei à conclusão que eu tenho uma grande vantagem. Eu aprendo, eu procuro aprender com todo mundo. Por exemplo, quando eu era juiz, eu sempre dizia aos meus assistentes, eu diria, olha, eu não quero assistente lagartixa. Assistente lagartixa, que eu dizia, é aquele que eu digo, que o juiz diz uma coisa e o assistente concorda. Não, eu quero alguém que me conteste, para que eu possa analisar e perceber qual é o melhor caminho. Então, eu acho importante, e eu sempre aprendo com os outros, inclusive e especialmente com os mais humildes. Eu, por exemplo, como professor, também digo em sala de aula, eu digo aos meus alunos, olha, eu não sei se vocês vão aprender alguma coisa comigo, de segurança do trabalho, mas eu posso assegurar, eu sempre aprenderei com meus alunos. E vocês nem percebem o quanto me ensinam, mas eu percebo o quanto aprendo com vocês. É por isso que eu tenho uma atenção especial pela aula presencial. Eu já sou resistente, você sabe, às aulas à distância, né? Eu não gosto porque falta a presença do aluno ali para me contestar de uma forma mais contundente, mais... Enfim, a presença. Eu sou um professor que necessito do aluno. Claro, eu faço provocações e tudinho, procuro evitar que a aula seja monótona, né? Faço bastante provocações, algumas deles, às vezes eles nem gostam, mas é uma forma de nós podermos transformar a aula, saindo da monotonia, para um diálogo mais aberto, mais intenso, mais provocativo, digamos assim, certo? Então, para resumir, a psicologia também foi um contributivo importante, assim como o mestrado em ciências sociais, só que o mestrado em ciências sociais, eu não pude assim, eu não pude praticar, digamos, concretamente, objetivamente, funcionalmente, digamos assim. E a psicologia não. Montei uma clínicazinha, onde tem lá o escritório das minhas filhas, eu tenho um setorzinho, tenho uma clínica, em que eu atendo, como disse, os trabalhadores os trabalhadores humildes, que não podem pagar consulta, e que estejam em sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, certo? Essa, então, é a minha colocação sobre a psicologia. Não lembro se tem algum fator que eu deveria, que me lembre de recordar agora. Mas você pode me provocar. Esse trabalho é fantástico, né? Um trabalho digamos, de suporte que é pouco difundido, né? A gente sabe que o mundo do trabalho é um mundo que gera muito essa questão da pressão do trabalho, a relação capital-trabalho, o trabalhador acaba sendo muito afetado. E essa sua visão de ter criado quase uma ONG, né, que você tem, embora seja uma empresa, né, mas como não cobra, né? Não, uma empresa. Hã? Sou eu pessoa física mesmo. Sim, não, sim, mas é assim, no sentido, não é ainda não institucionalizado como uma ONG, mas é um trabalho não. que é feito como uma ONG, totalmente voluntário que você faz, que eu acho que é um pouco do que falta, né, para os trabalhadores terem um acompanhamento desse né, esse pós-trauma aí, que é os conflitos do local do trabalho, né, com chefias, com colegas, com empresários, com patrões e tal. Mas, Alexandre, só para pontuar uma coisa, quando eu digo que faço esses atendimentos gratuitos, que não são muito numerosos, é como se diga, sim, né? sim. Não há aí nenhum... esse cara é bonzinho, está trabalhando aqui para conquistar um local, um lugar no céu. Você está se realizando, não, eu sei que você está se realizando. Não se trata disso. É uma coisa que completa o seu... eu lhe conheço. Mas eu penso objetivamente. Então, veja, o que é que eu raciocinei? Ora, eu confesso, como já disse anteriormente, eu tive uma evolução socioeconômica muito positiva, graças a Deus, né? Então, veja, hoje o que se cobra por uma consulta de psicologia, pelo menos um principiante, é uma quantia muito pequena. E outra coisa, eu tenho o meu ganha-pão já assegurado. Há vários colegas meus que concluíram o curso, que se conclui aí todo semestre, que necessitam ganha-pão na psicologia, e é um mercado muito difícil. Por isso eu não me sinto à vontade de estar fazendo essa concorrência com os colegas que precisam do mercado de trabalho da psicologia. Então, eu fui nesse foco aí. Mas eu fui, nessa intervenção, quando você estava falando, eu me lembrei que eu deveria fazer uma observação em relação à psicologia. Eu já, de algum
tempo, inclusive já na sala de aula, eu já provocava professores e outros colegas, né? E nos últimos anos eu tenho intensificado essa ideia, né? No sentido de que deveria existir no SESMIT, ou seja, no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Um profissional da psicologia, mas não um profissional da psicologia que as empresas têm para cuidar do processo de recrutamento e seleção de trabalhadores, que é importante, mas não é desse psicólogo que eu estou falando. Eu estou falando de um psicólogo focado no meio ambiente de trabalho. Um psicólogo que possa cuidar dos trabalhadores especificamente, né, possa dedicar atenção a ele especificamente no tocante ao sofrimento relacionado ao trabalho, no sentido de buscar uma harmonização das relações de trabalho, principalmente no mundo atual, onde a gente tem notícia de muitos casos, né, de abusos praticados no trabalho, que se materializam em assédio sexual, assédio moral e tantas outras formas vis de afetar a condição humana, afetar de forma negativa. Eu acho que um profissional da psicologia, ele tem muito a contribuir com a segurança e saúde no trabalho das empresas, né? Agora, volto a lembrar, é um profissional que ele domine o meio ambiente de trabalho. Não é só você conhecer o trabalhador ali na clínica, mas que você conheça o ambiente de trabalho até para vislumbrar o que é que daquele ambiente ali possa estar originando sofrimento naquele trabalhador. É um sonho, é uma luta minha e de vários outros colegas, né? Que depois eu soube, já tem vários outros colegas interessados nisso também, mas eu diria que o Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a Secretaria do Trabalho, né? A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, elas deveriam estar mais sensíveis a incluir este profissional no SESMIT das empresas. E, principalmente, as empresas precisam estar conscientes disso, porque é um profissional que vai ajudar a empresa a harmonizar os conflitos. Porque um conflito de assédio moral pode resultar, assédio sexual no ambiente de trabalho, pode resultar numa condenação considerável para as empresas. É importante cuidar da mente do trabalhador no tocante a minimizar o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Então, esse era um ponto que eu achava importante destacar, porque eu tenho, inclusive já fiz lives sobre isso e tenho insistido com um ou outros colegas, já fiz uma reivindicação ao Conselho Regional de Psicologia daqui e depois ela foi repassada para o Conselho Federal de Psicologia, mas eu não vejo movimento da categoria nesse sentido. E eu digo, se não houver um movimento forte da categoria, essa luta não vai para frente. Não adianta um só ficar falando isso. É preciso que os psicólogos, se tiverem interesse, lutem por isso, porque na minha leitura é um mercado de trabalho que se abre para os psicólogos, né? Indiretamente você cria um mercado de trabalho para os psicólogos que certamente estão necessitados. Eu acho, me sinto na obrigação de defender essa bandeira sempre que possível, porque eu acredito no sucesso dela. Eu acho que a sua observação é muito importante, porque, na verdade, o psicólogo, de uma maneira geral, ele é formado, quando se fala em psicólogo do trabalho, ele é formado exatamente para fazer essa seleção de mão de obra, né? Seleção de trabalhadores, não para a saúde do trabalhador. E eu acho que as empresas ainda não acordaram para isso e tem um mercado fantástico aí. Assim como muitos advogados trabalhistas não se perceberam. Casualmente são duas profissões que você fez, né? Que não tem a especialização no tema saúde e segurança do trabalho. E é uma área fundamental. Mas na parte da psicologia é mais direto porque ela interfere na qualidade de vida das pessoas e na qualidade dos profissionais. Edivar, eu gostaria que você abordasse um pouquinho agora sobre o seu lado professor, né? Que é uma experiência fantástica e eu costumo entender que você é uma pessoa que nasceu para dar aula, né? Tem essa vontade de ensinar, um prazer de ensinar,
mas você gosta também do contraditório. Essa é uma coisa que eu acho bem interessante e você gosta de estimular nos seus alunos a discussão, o debate. Eu participei de alguns cursos, principalmente algumas palestras em congressos que a gente fez com você, e você adora aquele envolvimento do aluno, que tem a resposta sempre que ele aprendeu e acha que é a única resposta e você gosta de provocar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado seu provocador, da capacidade das pessoas pensarem um pouco mais. Bom, Alexandre, eu, enquanto professor, né, fui professor porque me aposentei do IFRN agora em março deste ano, né? Mas, obviamente, que a sala de aula não saiu de mim. Eu ainda me sinto presente em sala de aula e espero enfrentar outras salas de aulas pela vida afora. Provavelmente, agora em junho, devo estar dando aula na pós-graduação de Cibijão com visto coordenador do curso de especialização de Engenharia de Segurança da UFRN, mas são cursos circunstanciais. Eu devo falar sobre o direito e a segurança do trabalho nessa pós-graduação. Mas muito bem, eu posso contar alguns episódios, né, que ocorreram comigo tão logo eu comecei a dar aula. Na verdade, eu não comecei a dar aula no IFRN. A minha primeira vivência de aula foi no Senai. Eu fui professor do Senai, né, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, onde tive a oportunidade de ministrar aula para trabalhadores e ministrei mais de uma centena de cursos básicos de prevenção de acidentes para os membros da CIPA e também curso de formação de brigada de incêndio. E digo mais, aprendi bastante com as experiências dos trabalhadores em sala de aula. É muito rica, para mim foi um aprendizado muito útil na segurança e saúde do trabalho. Depois eu fiz o concurso para ingressar como professor do IFRN, tive sorte, passei e dei aula no IFRN desde 1992 até este ano, quando me aposentei. Certo? E um episódio que ocorreu comigo, eu sempre me preparo para as coisas, então me preparei, primeiro dia de aula lá do IFRN, preparei a aula já tudo pronta, tal, tenho uma roupa nova, era uma estreia de aula. Cheguei no estacionamento, quando desci do carro, caiu o salto do sapato. De maneira que eu fui dar aula, um sapato com salto e outro sem. Mas não me abati por isso. Eu só vou dar aula Você normal. entrou mancando na sala de aula? Não, eu disfarcei um pouquinho, né? Para o pessoal não perceber. Entendeu? Mas são só episódios que, às vezes, a gente se prepara para uma coisa e a experiência sai, a vivência sai diferente daquilo que a gente imaginou. Planejou. É importante nós termos o equilíbrio para superar essa adversidade. E superei uma coisa momentânea, não afetou em nada a aula. Acredito que quase ninguém, não sei se alguém percebeu, né? Mas eu consegui dar aula normal. A sala de aula, como você bem observou, para mim, sempre foi um laboratório muito rico, muito rico. Que a cada 6 meses, no caso lá do IFRN, né, das turmas, a cada 6 meses ela se renova, né? Eu tenho 2 fatos pitorescos em relação às minhas aulas no IFRN. A primeira é que eu fui contratado lá para dar aula como engenheiro de segurança. Sabe que eu já era engenheiro de segurança, fiz o concurso e comecei a ministrar a disciplina de segurança do trabalho. E aí ministrei segurança do trabalho 1, segurança do trabalho 2 e segurança do trabalho 3. No curso técnico de segurança do trabalho, que isso é duração de 4 semestres, então eu ministrava aula em 3 semestres, né? E, assim, eu não sou um professor fácil de ser esquecido. Não porque seja bom, é porque as pessoas se lembram de mim por vários fatores, né? E eu me lembro que uma vez eu era paralelamente, né? Eu era auditor fiscal, então estava fiscalizando uma construtora, e que era a construção do prédio da Justiça Federal aqui em Natal. Os tribunais estavam se implantando ali naquela região de Lagoa Nova. Então, eu estava fiscalizando essa obra, o prédio estava na fase inicial, e quando cheguei, me apresentei normalmente, rotineiramente, como faço no auditor fiscal, e aí designaram, né, o técnico de segurança do trabalho para me acompanhar.
E ele foi me acompanhando e eu fazendo perguntas e tal, eu sempre faço não só as perguntas técnicas, né? Mas também para buscar algum laço de afinidade ou alguma coisa semelhante, né? E aí perguntei, me diga uma coisa, você fez o seu curso técnico de segurança do trabalho aonde? Aí ele disse, eu fiz na escola técnica, né? O IFRN, anteriormente se denominava Escola Técnica Federal. E eu tenho uma particularidade, eu só não dei aula para a primeira turma de técnico de segurança do trabalho do IFRN. Para todas as outras, até agora, eu fui professor. Muito bem. E aí, mas eu não me lembrava dele. Mas como o professor dá aula para muitos alunos, pode não se lembrar, né? Aí lá mais adiante eu fui e perguntei, e quem foi seu professor de segurança do trabalho? Aí ele disse o nome do professor. Tudo bem. Era o professor da parte de combate a incêndio. Aí perguntei lá mais o que e tal, perguntei mais alguma coisa. Me diga uma coisa, em que ano você se formou? Aí ele disse o ano em que havia se formado. E aí, neste ano, eu já era professor há 2 anos. Aí eu fiquei pensando, estranho, porque... Aí eu Não disse, tinha como você me escapar das conhece? suas aulas. Aí eu perguntei, você me conhece? Aí ele disse, não. Eu disse, estranho. Porque eu sou professor do IFRN desde 1992 e não me recordo de você e você não se recorda de mim. Aí ele já tomou um impacto. Aí quando eu cheguei no escritório, pedi para chamar alguém da direção lá, chamar o engenheiro responsável pela obra, e o engenheiro da obra veio e eu disse, olha, temos um probleminha aqui. O técnico de segurança... Aí sim, mas antes de chamá-lo, eu pedi que ele me apresentasse a carteira profissional, porque nessa época o registro técnico de segurança do trabalho era feito na própria CTPS pela Delegacia Regional do Trabalho. Não era expedição de uma carteira profissional feita pelo Ministério do Trabalho lá em Brasília, pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Houve esse ato aí em que a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho delegou poder para as próprias delegacias regionais do trabalho fazer o registro profissional dos técnicos de segurança na CTPS de cada um deles. Muito bem. E ele me mostrou e realmente estava registrado pela DRT como técnico de segurança, já feito o registro profissional dele, e ele já tinha uma experiência profissional, ele já havia sido contratado e trabalhado mais de um ano em outra empresa como técnico de segurança do trabalho, integrante do SESMIT. Na moral da história, conversa vai, conversa vem, e ele realmente teve que confessar que ele não fizera o curso técnico de segurança do trabalho. Ele fez o curso técnico, salvo engano, de mineração, adulterou a carteira da documentação, pediu o registro na Delegacia Regional do Trabalho e ludibriou, né? Ele adulterou o diploma dele, lá ele não tinha mineração, ele rasurou e botou técnico de segurança do trabalho e tirou algumas... Bem, eu não sei qual foi a mágica que ele fez. As fraudes eu não sou E teve expert. azar de você ser o auditor, auditor do Aí, veja, trabalho na a empresa grande dele. felicidade dele foi que eu, como auditor fiscal, era coincidentemente professor. Realmente foi a infelicidade dele. Agora, só para resumir, quando terminou então, né, então foi, bom, eu não ia autuar a empresa, porque a empresa fora vítima desse processo. Né? Apenas, aí já havia notificação para que ela contratasse um novo técnico de segurança do trabalho, né? E aí depois o engenheiro pediu um particular comigo. Ele disse, doutor, quem está em situação difícil sou eu. Porque a semana passada a empresa não era de Natal, a empresa era de Sergipe, salvo engano, né? Havia ganho a licitação e estava construindo obra aqui em Natal. Né? Então ele disse, olha, semana passada tinha uma reunião da diretoria e eu fiz elogios ao técnico de segurança, pedi inclusive aumento para ele. Disse, agora como é que eu vou explicar para os diretores que ele nem técnico de segurança do trabalho é? Bom, isso é um problema seu, a parte aqui da fiscalização está resolvida, isso aí se resolve posteriormente. Só um episódio que ocorreu nessa minha, você falou do magistério, e aí de repente eu fui para essa outra questão do curso técnico de segurança. Mas vamos voltar a um outro exemplo que possa mais se encaixar com a questão do magistério. Quando eu fiz, e antes de ser, quando eu fiz o curso de engenharia de segurança, também teve um detalhe interessante. O professor da disciplina de legislação e normas técnicas, ele só foi um dia da aula. E aí comunicou ao coordenador que não iria mais, por questões pessoais, eu não sei quais.
E aí o coordenador do curso, né, que havia sido meu professor da disciplina de segurança do trabalho na engenharia civil, e já conhecia o meu trabalho na DRT, ele me chamou e disse: Edivar, estou com um problema e você vai ser a solução. Você vai assumir a cadeira de legislação e normas técnicas, vai ministrar essa disciplina. Como é que eu vou ministrar a disciplina para mim mesmo? Ele disse: não, você vai dar aula, vai aplicar prova para todos os outros e a sua prova eu faço. E assim foi feito. Então, assim, houve uma particularidade. Eu, como aluno da pós-graduação, fui professor de mim mesmo. É um fato real ocorrido na nossa especialização aqui. Certo? Conseguiu uma boa e eu, nota? assim, eu fui avaliado pelo coordenador. Né? Sim, mas a Ele nota foi generoso, foi boa. deu 10, mas foi a generosidade dele. Né? Entendeu? São fatos assim que a gente, ao longo do tempo, acumula situações inusitadas, digamos assim. Certo? São passagens interessantes. Mas, assim, voltando à sala de aula. Então, para mim, a sala de aula é um laboratório, como eu disse, extraordinário. Dinâmico, a cada 6 meses se renova, e eu gosto realmente, pelo menos ultimamente, eu gosto das provocações na sala de aula para que a gente possa pensar melhor, principalmente que a disciplina que eu tinha ministrado mais recentemente, com mais ênfase, era de direito aplicado à segurança e saúde no trabalho. Disciplina essa que eu devo dizer, fui eu próprio quem a criei no Instituto Federal. E vou explicar como se deu a criação dessa disciplina. Eu ensinava, como disse anteriormente, a disciplina de segurança do trabalho 1, módulo 2 e módulo 3. E havia um professor, um advogado, que ministrava a disciplina de legislação e normas técnicas, né? Só que eu ministrei essa disciplina de segurança do trabalho 1, 2 e 3 durante mais de 10 ou 15 anos. E depois esse professor de legislação e normas técnicas faleceu. Quando ele faleceu, nós tivemos uma reunião, como tínhamos atualmente toda semana reunião de professores, com a coordenação do curso, e o coordenador do curso e o diretor da escola técnica da época, que, por sinal, também era professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, do curso técnico de Segurança do Trabalho, como nós, e chegaram à solução de que me perguntaram, porque eu já havia concluído o curso de Direito, se eu poderia assumir a disciplina de legislação e normas técnicas. E eu disse: olhe, de minha parte, eu não vejo problemas. Agora, a disciplina, ensinar a disciplina como legislação e normas técnicas, eu, enquanto profissional do direito, não me sinto à vontade para isso. Por uma questão simples, né? Nós, no curso de Direito, não ensinamos legislação. As nossas disciplinas são de direito, que o leigo não percebe, mas quem é profissional do direito percebe. O direito não se esgota na lei, o direito é muito mais abrangente do que a lei. Então, se eu posso, desde que eu possa fazer alterações na grade curricular, inclusive mudando a nomenclatura da disciplina. E eles me deram carta branca. Não, pode fazer como você achar melhor e traz a proposta de emenda, a nova grade, e a gente debate aqui no curso, na coordenação. Pronto. Fiz isso. Então, a disciplina de legislação e normas técnicas eu transformei em 2, introdução ao direito e direito aplicado à segurança e saúde no trabalho. Introdução ao direito para ser vista no módulo 2 e direito aplicado à segurança e saúde no trabalho para ser estudada no módulo 3. E foi aprovada a grade, as mudanças de nomenclatura tal como propus, e assumi as 2 disciplinas e saí, deixei então a disciplina de segurança do trabalho e fiquei daí para frente ministrando essas 2 disciplinas até obter a aposentadoria. Então foi um fato assim que para mim muito me deixa satisfeito, porque a disciplina de segurança do trabalho, de direito aplicado à segurança e saúde do trabalho, eu a moldei com foco bem específico, juntando a segurança do trabalho e o direito, né? Então, eu pude ministrar essa disciplina e os alunos tinham bastante interesse nessa disciplina e muita motivação. Aumentei a carga horária, pude aumentar a carga horária, eu dobrei a carga horária, e é uma disciplina em que os alunos sinto que sentiram-se bem mais à vontade de participar nas questões, porque eu tive a felicidade de trazer a minha vivência profissional para esta disciplina.
ok? Bom, hoje já é um outro professor, quando eu me aposentei, eu passei todo o material disponível que eu tinha para o professor que assumiu a disciplina de Direito Aplicado à Segurança do Trabalho, e ele certamente vai dar continuidade naturalmente. Ele e os outros colegas também têm condições de assumir essa disciplina, como é o caso, por exemplo, do professor Jonas, que só não assumiu essa disciplina agora porque ele é o diretor do campus natal do IFRN e é meu colega professor do IFRN de longa data. Bom, então são 2 episódios que eu me lembro da minha época de professor do IFRN que eu gostaria, acho que era importante registrar, né? Para quase uma memória viva disso, certo? Mas muito bem, vamos lá, o que temos Muito, mais você muito para me legal questionar? essa experiência como professor é uma experiência que fica muito notória quando do prazer que tu fala das tuas experiências em sala de aula e todos os desafios de estar presente junto com os alunos. Mas vamos falar um pouquinho agora de uma outra experiência. Bom, eu queria, antes de passar para essa experiência que é falar sobre os livros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mestrado em ciências sociais também. O que tem a ver mestrado em ciências sociais com saúde e segurança do trabalho, Edvar? Olha, isso é igual a Globo. Tudo a ver, Tudo a certo? ver. Sem fazer nenhuma propaganda da Globo, e até porque ela não merece na minha leitura, mas vamos deixar isso de lado, só usar o refrão dela, tudo a ver. Veja só, eu não sou, obviamente, eu não tinha graduação em Sociologia, mas o mestrado em Sociologia, eles têm uma característica, ele é aberto, aceitam profissionais de outros ramos, né? Então, eu me habilitei ao concurso. Para o concurso, você faz uma prova, eles escolhem, sorteiam 5 livros, né, para que os candidatos estudem aqueles 5 livros de sociologia e faz uma prova normal, né? Obviamente, se espera que quem tem a formação, tem a graduação em sociologia, né, leve vantagem, né? Mas eu não, eu nunca tive afinidade com a sociologia. Os engenheiros têm alguns, digamos, bloqueios para compreender a sociologia. E eu também, entre eles. Mas estudei, li os livros, anotei o que era importante destacar, fiz e submeti ao processo seletivo, a prova, e obtive êxito. E aí fiz o mestrado, paguei todas as disciplinas previstas, né, para o mestrado, confesso, sem maiores dificuldades, mas o mais interessante para mim nesse mestrado foi a minha dissertação, e aí você vai entender porque tem tudo a ver, certo? Então, a temática da minha dissertação foi sobre as repercussões sociais do acidente de trabalho fatal em canteiros de obras para as famílias dos trabalhadores. E o interessante é que essa pesquisa de campo eu não deleguei a ninguém para fazer. Eu fui de casa em casa. A pesquisa eu comecei no ITEP, que é o ML daqui, o Instituto Técnico de Polícia. Fui lá, mas Deus sempre me ajuda. Coincidentemente, o diretor do ITEP, na época, havia sido médico do trabalho, auditor fiscal, junto comigo na DRT. Então, ele me possibilitou acesso aos arquivos com muita gentileza, me propiciou todos os dados que eu necessitava, colhi todos os laudos de exames cadavéricos e daí fui de casa em casa investigar as famílias, fazendo várias perguntas, mas uma pergunta central. Perguntava normalmente para a viúva, ou para a mãe, ou para o pai, para o irmão, enfim, aquele que mais sofrera com a morte do trabalhador lá no canteiro de obras. E interessante, várias conclusões eu tive a respeito disso. A primeira delas é que a morte em canteiro de obras, obviamente, só alcança os trabalhadores mais humildes, os serventes, os pedreiros, né? Que é natural pela falta de noção de risco que eles têm, certo? Quer dizer, a pessoa se aventura nas situações, nas condições perigosas, às vezes por necessidade, às vezes porque não tem noção do risco que está correndo e às vezes pelos 2 fatores. Bom, mas esse é um detalhe interessante. Mas o que eu queria destacar é, primeiro,
todas as famílias bastante humildes. Eu fui de casa em casa. A pesquisa teve um recorte, o lapso temporal dela foi a década de 90, meu mestrado foi de 2000 a 2002. Eu pesquisei a década de 90 e os acidentes fatais em canteiros de obra ocorridos na Grande Natal, que não é tão grande assim, convenhamos, né? Mas é chamada Grande Natal porque engloba vários municípios circunvizinhos, né? Bom, então fui de casa em casa. Detalhe, as famílias humildes, todas elas muito hospitaleiras, me receberam muito bem. Lógico, eu já era juiz na época, mas nunca me apresentei como juiz. Eu era aluno do mestrado da UFRN em Ciências Sociais e estava investigando isso. Até porque, na cabeça de algumas pessoas, principalmente as mais humildes, elas pensam que o juiz é um deus, né? E que vai resolver os problemas, e que não era o caso. Eu estava ali simplesmente para colher informações de uma pesquisa para concluir o meu mestrado, certo? Então, me identificava, via camiseta, calça jeans, tênis, normal, aluno normal, porque eu sempre me posiciono de acordo com a posição em que eu estou. Eu não ia lá com vestimenta de juiz, não ia lá de paletó, não, lá com a roupa do aluno do mestrado, na UFRN. Muito bem. Então, todas elas, é um detalhe que eu queria contar, é que todas elas me acolheram muito bem, me serviram água, cafezinho, e responderam aos questionários sem nenhum problema. E aí eu tive contato mais próximo, né, com a miséria. Primeiro com a necessidade, o grau de necessidade econômica que aquelas famílias enfrentavam, certamente por terem perdido o ganha-pão, né? O homem que, porventura, era o que trazia o sustento para a casa. E outro dado também que não é do meu conhecimento, não era do meu conhecimento, mas que veio a ser reforçado, é a ineficiência do poder público. O poder público não chega para as famílias necessitadas. É lamentável. Eu sou um profissional do serviço, eu tenho 46 anos de serviço público e atuei em vários órgãos do poder público. E posso assegurar que uma característica triste do poder público, não de todos, nós temos no serviço público excelentes servidores, mas há uma grande massa de servidores ineficientes e há principalmente uma cúpula que não sabe gerir o poder público, gerir o serviço público em prol da sociedade. Basta observar, você vê vários órgãos públicos que são os edifícios suntuosos. Está longe. Você foi lá em Brasília, você vê o prédio do TST, o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, o prédio da Procuradoria-Geral da República, são obras faraônicas. E o serviço que eles prestam para o trabalhador deixa a desejar. Estou falando do trabalhador da ponta. Porque, em geral, esses órgãos de cúpula, né, atendem mais às elites do que às classes menos favorecidas, é bom que se diga. Bom, mas aí prosseguindo, né, teve um detalhe que eu vou só contar em relação a essas minhas idas às casas das famílias para fazer a pesquisa lá em Brasília Teimosa. Eu digo que foi interessante pelo seguinte, né, o mesmo drama, mas o que me chamou a atenção foi que em todas as casas, quando eu ia, as pessoas, as proprietárias ou os proprietários, né, me chamavam, me convidavam para entrar, mas nesta, a dona da casa, a viúva, não me convidou para adentrar a casa dela. Fiz o questionário, né? Fiz as perguntas, ela respondeu, eu de pé ali na soleira da porta dela, né? Mas aí lá mais para adiante, né? Eu tenho que dizer que eu tenho um vício da curiosidade, né? E não é por acaso. Na época que eu fui sargento, a minha função era observador meteorologista. Então, a minha função é observar as nuvens, certo? Foi a minha primeira profissão. A segunda, né? E como engenheiro de obras, você tem que fazer observações, mas não é uma coisa tão dominante. A terceira, que foi a de auditor fiscal, aí sim, aí também era de observar as coisas. Tanto que eu me lembro que nesse período, quando eu chegava em casa, minha mulher já chegou o fiscal, vai olhar tudo. E ela não gostava. A Mas era auditoria o está em hábito da casa. profissão.
Como juiz, você também está entrevistando, fazendo colhendo o depoimento de uma parte, interrogando uma testemunha. Então, a gente tem que ficar antenado para perceber as coisas nos mínimos detalhes, né? Vamos ler uma petição inicial, temos que ler todos os detalhes, a defesa da empresa, tudo, né? Então, fui acostumado, a vida me ensinou a ser observador. Então, voltando à questão lá da casa. Então, eu pedi à senhora, né? Senhora, a senhora poderia me arranjar um copinho d'água? Eu estava na porta da casa dela. Ela, pois não. Aí foi buscar o copo d'água. Quando ela foi buscar, aí entrou a curiosidade. Eu botei a cabeça para dentro da porta e olhei para a sala. E aí compreendi por que ela não me chamou para entrar. Porque não havia uma cadeira para sentar. A casa era tão humilde, tão pobre, que não havia uma cadeira que ela pudesse dizer, entre e sente aqui. Só para vocês avaliarem o grau de miséria dos necessitados. Uma faceta do acidente de trabalho. É claro que eu estou falando de uma época passada, 1990, 1999, né? Mas esse quadro mudou, mas não mudou tanto. Não mudou tanto. Certo? Bom, então esse foi um detalhe. E outro episódio também interessante do mestrado, que ainda nessa pesquisa, fui numa outra casa, essa vez eu acho que foi lá em São José, em Ceará Mirim. Em Ceará Mirim. A senhora lá respondeu as perguntas normais, tudinho, e aquilo ficou me marcando aquele episódio de como o trabalhador morreu. Enfim, todas as famílias eu realmente, né, porque eu tinha memória boa, gravava as coisas como foram, tal, me lembrava. Mas o que eu quero contar o episódio, aí vai me fazer conexão com a minha atuação como juiz, né? Esse acidente dessa senhora última que eu estou dizendo, ele ocorreu no ano de 1992. 1992. Eu fiz a pesquisa referente à década de 90 a 99. Por isso que entrou esse acidente. Esse acidente, na época que ocorreu esse acidente, eu ainda era auditor fiscal do trabalho. Eu passei para a magistratura trabalhista em 94. Eu estava fazendo a pesquisa do mestrado em 2000. Bem, esse acidente ocorreu em 92, eu me recordo, porque mesmo não sendo o engenheiro designado para fazer a perícia, que não era da minha área, né, ocorreu num bairro e eu estava fazendo fiscalização no outro bairro. Então, um colega que foi designado outro engenheiro para fazer a perícia lá desse acidente. Na época, como foi o acidente? Estava sendo a edificação de uma concessionária de veículos, né? E fizeram a concretagem de uma viga e depois de alguns dias foram fazer a desforma, né? Foram tirar o escoramento, as formas da viga. E provavelmente alguém errou no tempo, houve alguma falha e que quando foram desformar, a viga do mezanino arriou, ela cedeu. E ao ceder, alcançou, feriu, atingiu 2 trabalhadores. Um teve pequenas escoriações. O outro ficou preso à viga. Ele ficou preso várias horas enquanto o socorro chegava, os bombeiros chegaram, conseguiram colocar macaco hidráulico, suspender e conseguiram retirá-lo. Mas no período em que ele estava preso, ele conseguia falar ainda e ele disse: por favor, me salvem, eu tenho uma filha de 3 anos para criar. Enfim, ficou lá até que foi resgatado, tirado, levado para o hospital de emergência que nós temos aqui, o Valfredo Gugel, mas a situação dele era grave. Fizeram de imediato a amputação do braço e de uma perna, né? Mas à noite ele veio a óbito. Por isso que constou na minha pesquisa, porque ele foi um dos que faleceu na década de 90, certo? Então, eu estava fazendo a pesquisa do mestrado em 2000, quando entrevistei essa senhora, 2002, melhor dizendo, né? Que o acidente dela havia ocorrido há 10 anos e sem solução nenhuma. Porque um dos itens que indagava era o que a senhora conseguiu de indenização, ou a grande maioria, zero, nada. INSS negou o pagamento de pensão porque a carteira não estava registrada, enfim.
as pessoas. Uma senhora, inclusive, disse: o que ocorreu na sua vida depois da morte de seu esposo? Ela disse: ah, meu filho, a partir daí a minha vida mudou por completo. Depois que meu marido morreu, eu passei a acordar 3h30 da madrugada para ralar coco, peneirar goma, fazer tapioca, para 5h30 estar um tabuleiro de tapioca na cabeça para ir vender de porta em porta. Porque sem pensão do INSS, sem processo de indenização, sem nada. É a miséria. Muito bem, mas aí voltando para esse outro caso da senhora, desse senhor que veio a óbito e tinha uma filha de 3 anos. Muito bem, encerrei o mestrado, apresentei, fiz a sustentação lá da dissertação, a apresentação lá para a universidade, foi aprovada, tudo bem. Nessa época eu estava fazendo mestrado, só fazendo um parênteses, eu era juiz do trabalho em Caicó. Foi o período da Justiça do Trabalho onde eu menos trabalhei, por uma questão simples. Em Caicó não havia movimento processual. Eu saí de Mossoró, que lidava com 2.500 processos por ano, fui para Caicó, onde o volume de processo anual era de 800 processos, ou seja, era um terço. E aí uma outra característica que o mestrado de Ciências Sociais também me ajudou a compreender. Em Mossoró, o povo do Seridó, o povo de Mossoró, da região oeste, é conhecido como um povo brigão, lutador. Tanto eles que mataram até o Lampião lá, né? Eles mataram o Lampião lá, né? Se não chegaram a matar, conseguiram fazer com que ele procurasse outro local. Mas muito bem. Então, veja, os índices de conciliação lá em Mossoró, não só os meus, né, mas os do meu colega Ricardo, era da ordem de 30%. Então, se nós tínhamos 2.500 processos, nós fazíamos conciliação de um terço. E ficava 66% dos processos para instruir e julgar, o que não era pouca coisa. Quando eu saí de Caicó, eu tive um problema sério, porque eu passei a lidar com 800 processos por ano, ao invés de 2.500, passei a lidar com 800. 2.400 para 2.500 e passei a lidar com 800. Então, já reduziu aí, eu estava só com um terço de processo. E uma outra característica, o povo de Caicó, o povo do Seridó, tem uma cultura muito mais pacífica, muito mais acolhedora, muito mais hospitaleira. De maneira que era muito comum, os dias de audiência inicial que eu fazia, o índice de conciliação ser de 90%. Então, dos 800 processos, eu só ficava com 10% de processos para julgar. Tanto que no primeiro mês que eu assumi Caicó, eu liguei para um colega meu, Ricardo, doutor Ricardo, lá de Mossoró, e disse: Ricardo, o que é que eu vou fazer aqui em Caicó? Aqui não tem o que eu fazer. Eu não vou morrer de tédio aqui. Aí foi ele que me sugeriu. Ele disse: Edivaldo, por que tu não faz um mestrado em Ciências Sociais? Tinham 2 outros colegas nossos, também juízes, que fizeram. Eu disse: mas Ciências Sociais não tem nada a ver. Mas eu pensei, eu às vezes retruco, mas penso, reflito o que a pessoa fala, né? Gestão. Aí eu pensei. Aí fui lá na universidade e realmente acabei fazendo processo seletivo, como disse, e fiz o mestrado. Mas aí, quando eu estava querendo dizer, agora me falhou um pouquinho a memória. Não ocorria isso há muito tempo. Você estava lá na... Deixa eu só resgatar aqui. Sim. Sim, eu estava falando da senhora lá que ocorreu. Muito bem, então, encerrado esse episódio lá, que eu fui explicar Caicó e Mossoró, né? Essa questão aí da diferença do povo, né? O povo ser mais lutador pelos seus direitos, digamos assim, o outro povo ser mais acolhedor, mais hospitaleiro, mais pacífico mesmo, né? Muito bem. Mas aí, voltando à temática que eu queria enfatizar nesse mestrado, veja como é. Em 2006, então eu estava em Caicó, fiquei até 2002, aí em 2002 fui para Macau, passei 3 anos e meio lá, e em 2006 fui para pedir remoção para Natal, passei a ser o titular da 3ª vara. Observe que em 2004, só um detalhe, em 2004 foi aprovada, né, pelo Congresso Nacional, foi uma emenda à Constituição, e nessa emenda constitucional houve um fato muito positivo para a segurança e saúde do trabalho. Ela transferiu a competência que era anteriormente da Justiça Estadual para julgar as questões de
de segurança ao trabalho, incluído acidente de trabalho, as indenizações acidentárias promovidas pela família dos trabalhadores ou pelo próprio empregado acidentado contra a empresa, pleiteando indenização acidentária, né, uma compensação financeira pelo infortúnio. Em 2004. Em 2006, eu já juiz em Natal, recebo, oriundo da Justiça Estadual, centenas de processos de acidentes do trabalho, que estavam na Justiça Estadual sem solução. E assim, eu não estou querendo criticar, jamais criticaria nenhum órgão de justiça, salvo o Supremo, que merece. Mas os demais órgãos da justiça eu não me atrevo a criticar. Né? Só o Supremo. Mas muito bem. Mas o Supremo não sou eu que critico. Né? Basta você ver no YouTube Joaquim Barbosa falando de Gilmar Mendes. Ministro Barroso falando de Gilmar Mendes. Eles mesmos. Se ali fosse um tribunal sério, não podia aquilo jamais poderia ocorrer. Porque as ofensas ali praticadas é de envergonhar quem tenha um mínimo de vergonha na cara. Deus me livre daqueles membros. Mas tudo bem, voltando à questão. Então, em 2006, chegou às minhas mãos, dentre os vários processos, o processo daquela senhora, do acidente de trabalho do marido dela, que trabalhou na concessionária, em 92. O acidente ocorreu em 92. Nossa. Estamos em 2006, um processo simples de indenização acidentária. 14 anos. Em processos como esse, uma coisa que é fundamental ser feita é a perícia. Era a única coisa que não tinha sido feita. Meu Deus. Quando se examinava o processo, eram só despachos de um juiz passando para o outro. Estou sobrecarregado, aguarde o juiz substituto. Quando o juiz substituto vinha, preferia outros tipos de processo e aqueles iam ficando, né? Bom, mas aí esse fato é verdadeiro. Eu não estou aqui fazendo acusação leviana. Isso é tudo dado provado, está nos autos, mas só conferir. Muito bem. Então, aquele processo, veja só, ele ocorreu, como eu disse, o acidente em 92, eu estava em 2006, começar o processo do zero, porque a única coisa que precisava fazer era a perícia, e que não tinha sido feita. E agora, como fazer uma perícia com um episódio ocorrido há 14 anos? Mas aí, vale os amigos, né? E aí eu pedi a um colega para fazer. Ele tentou resistir, dizendo, mas Edivar, já faz 14 anos, fica difícil e tal, você está me colocando numa situação difícil. Amigo, faça esse favor. Não é o juiz que está pedindo, não. É o amigo que está pedindo para você. Faça a perícia. Com a perícia eu resolvo, qualquer que seja o resultado. Eu não posso deixar o processo parado, eu preciso do laudo. E ele, dada a nossa amizade de longa data, atendeu o meu pedido, fez. Então, eu coloquei o processo em pauta, né? E as partes não queriam conciliar, e eu então perguntei para a viúva, né? Minha senhora, para a senhora fazer um acordo, quanto a senhora aceitaria? Ela disse, doutor, eu só quero fazer o acordo para receber um dinheirinho que dê para eu comprar uma casa para minha filha. Porque na época ela tinha 3 anos, agora está com 17 anos e vai casar, já está grávida. Eu disse, quanto é que é esse valor? Ela disse, doutor, 60 mil eu aceito. Está certo. Aí 60 mil, claro, eu já computei 20% de honorários de advogado e tal. Aí vou fazer uma proposta aí de 100 mil. Aí conversei também reservadamente com as duas empresas, que era a projetista e a empresa executora, né? Conversei e um ficava empurrando a culpa para o outro, né? Mas aí também tive um diálogo muito franco com eles, não de juiz para engenheiros, mas de engenheiro para engenheiro. Mostrei o laudo, olha, as consequências, essa. Eu, se estivesse no lugar de vocês, eu faria o acordo. Até porque a mulher já disse que 100 mil ela aceita, né? Porque você não vai começar a discutir pelo valor que ela disse. Tem que dar um pouquinho mais para poder depois queimar alguma gordurinha, se for o caso. Aí 100 mil aceita, conversa vai, conversa vem e tal. E eles, devido às minhas ponderações prudentes, né? Eles acharam por bem aceitar o acordo. E veja só,
Eu não tive trabalho de fazer instrução do processo, ouvi testemunha, nada disso. Simplesmente designei a perícia e resolvi o processo por conciliação na segunda audiência. 14 anos Trabalho depois. judicial, zero, zero. Não tive nenhum trabalho judicial, só audiência. Não tive sentença, nada. Consegui fazer a conciliação, conciliei pelos R$ 80.000, né? Porque na hora eles fizeram a barganha natural, né? A contraproposta, analisamos e tudinho, e chegamos nos 80.000, sabia que atenderia a viúva, então mandei ela entrar, disse, a proposta é 80.000, a senhora aceita? Aceita, pronto. E aí fechamos. Ficou bom dentro do possível para ela, né? E para eles também, né? E assim você veja, a justiça, assim, ela depende muito também do empenho de quem está conduzindo o processo, né? Eu acho isso. Agora, claro, quanto à minha vivência para o caso específico, né, da segurança do trabalho, o fato de eu ser engenheiro, no caso, também contribuiu de falar abertamente para os colegas engenheiros empregadores, né, que não eram nem de Natal, eram de Recife, certo? A firma que estava construindo essa obra era eu não os conhecia, certo? Mas chegamos a bom termo numa questão muito simples. Mas isso é só para mostrar que, por vezes, o serviço público continua sendo muito ineficiente na devolução da prestação de serviço que o cidadão merece. Que o cidadão merece. Muito Deixando de bem. fazer, Mas então. deixando de fazer seu papel, que é fazer o serviço público, né? Exatamente. Nós temos assim, nós servidores públicos não podemos jamais abrir mão. A nossa missão é servir ao público. Claro. E devemos servir com presteza, com eficiência e com dignidade. E sem se imaginar que o cidadão deve favor a nós. Não, estamos ali, estamos sendo pagos para isso. Aliás, uma particularidade que eu sempre disse aos meus alunos. Desde o primeiro dia que eu dei aula no IFRN, eu fui professor durante 28 anos e mais 4 professor do Senai. Então, veja, eu disse aos meus alunos, olha, não, ao final, quando vocês forem colar grau, não me chamem para ser patrono, nem para ninfo, de turma nenhuma, porque eu não vou. Por uma questão simples, eu não dou aula para ser homenageado. Eu dou aula para vocês porque estou sendo pago para dar aula. Então, não faço nada além de cumprir o meu dever enquanto servidor público. Agora, tem um detalhe. Se vocês querem ou não querem aula, isso é problema de vocês. Eu vou dar aula mesmo que vocês não queiram. E não adianta nem arrastar a sandália perto das 10 horas da noite, que eu só vou parar às 10h15. E assim conduzi a minha vida em sala de aula nesse nível, digamos assim. E fui muito feliz, graças a Deus. Tanto que, verdade seja dita, eu não lembro de nenhum episódio que eu tenha tido com nenhum aluno que foi preciso fazer alguma comunicação, a coordenação de curso, a direção da escola, nada, 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 nada. Sempre fui muito respeitado pelos alunos, porque também tem um detalhe, sempre respeitei bastante os alunos. Então, o respeito sempre foi recíproco, em que pese divergências de entendimento de questões A, B ou C, mas isso faz parte. Mas jamais deixei perder o respeito de nenhum dos lados. Isso eu acho que é importante em qualquer relação. Muito bem. Se você tiver algum outro questionamento, meu caro amigo Alexandre, estou ao seu dispor. Não, tenho sim, tenho mais alguns questionamentos. Um é para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho como autor de livros, né? Esse é um trabalho que você há muitos anos desenvolve e tem livros muito reconhecidos, né? Sobre o direito do trabalho, especialmente ligado à saúde e segurança do trabalhador. Então, eu queria que você falasse como é que começou essa sua experiência de escrever para a área de direito do trabalho, né? E por que surgiu isso e por que aonde começou? Bom, muito bem. Aonde e quando começou? A semente foi plantada no ano de 1993, em Fortaleza. Por quê? Porque nessa época eu era engenheiro de obras e, como já contei no início, fui fazer concurso para o Ministério do Trabalho para exercer a função de engenheiro fiscal de segurança do trabalho.
Como eu não tinha especialização, só tinha cursado engenharia civil e estudado a disciplina segurança do trabalho, que é vista de forma muito rapidamente, então eu não tinha realmente noções disso. Então procurei nas livrarias de Fortaleza livros que pudessem me preparar para o concurso que ia fazer. Afinal de contas, no concurso, 30 questões eram de português e 70 questões especificamente sobre segurança e saúde do trabalho. Rodei as livrarias todas, não encontrei nenhum livro sobre segurança e saúde do trabalho. Aquilo ficou marcado em mim. A única obra que eu encontrei para estudar foi um livro que continha somente a reprodução das normas regulamentadoras de segurança, e à época se chamava Segurança e Medicina do Trabalho. Comprei no sebo, era a mera reprodução do Diário Oficial. Comprei. E foi a minha base de estudos. Foi a minha base de estudos as normas regulamentadoras. E me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Hoje, naquela época, observe, estou falando de 1983, você não tinha recursos como o Google. Os alunos hoje reclamam de falta de material. Amigo, você tem o Google, tem tudo. E ainda tem o Google Científico, Cielo e outras possibilidades para você estudar o que quiser. O que quiser. Mas naquela época nós não tínhamos essa condição. Mas estudei, como eu disse anteriormente, dei sorte, Deus ajudou e passei, certo? Então, assim, mas aquilo ficou gravado na minha mente, certo? De 83, de maneira que quando foi em 91, salvo engano, eu, quando comecei a dar aula, comecei a fazer anotações de sala de aula. Então, em 1992, salvo engano, eu consegui pegar todas aquelas anotações, compilar e transformei numa brochura, né, que foi o meu primeiro livro sobre segurança e medicina do trabalho, que era chamado Apontamentos Técnicos Legais de Segurança e Medicina do Trabalho, que na verdade eram minhas anotações de sala de aula. Eu era professor de segurança do trabalho 1, 2 e 3. Então, as anotações e se originou um pequeno livro, uma brochura sobre uma temática de apontamentos técnicos legais de segurança e medicina do trabalho. E vejam como são as coisas. Em 1994, essa minha brochura foi parar num congresso de direito, né? Acho que no Paraná. E eu recebi, posteriormente, uma ligação de um dos diretores da editora LTR, dizendo que tinha conhecido o meu livro lá no Paraná e que queria discutir comigo a possibilidade deste livro ser editado pela LTR, a LTR Editora de São Paulo. E eu disse, olha, foi 94, foi o ano que eu tomei posse na Justiça do Trabalho, eu disse, olha, estou muito atarefado, mas vamos pensar. E de maneira que nós chegamos a um bom termo e a LTR publicou a segunda edição deste livro. Foi a minha primeira publicação pela LTR. Mas, na verdade, era uma republicação de um livro que havia feito uma editora pequena aqui em Natal mesmo, só para venda aos meus alunos e outros interessados mais próximos. Pronto, aí então daí foi a minha porta, abriu-se a minha porta para a LTR. E aí depois eu tive a oportunidade de lançar um outro livro, foi Segurança e Medicina do Trabalho em 1.200 perguntas e respostas. Hoje esse livro está transformado em Segurança e Saúde no Trabalho em 2.000 perguntas e respostas, que já está na 6ª edição, né? Depois eu lancei um outro livro, que foi Segurança e Medicina do Trabalho em 600 questões objetivas, naquelas questões de acertar alternativa, marcar alternativa, era próprio para concurso. Fiz só uma edição desse livro. E, paralelamente, já tinha lançado uma outra edição, fiz a primeira edição do Manual de Segurança e Saúde do Trabalho, que realmente é o livro meu, digamos assim, de maior vendagem, de maior aceitação, é o Manual de Segurança do Trabalho, que já está na 7ª edição, salvo engano, já está esgotado, certo? E daqui para frente a gente vai pensar de como vai fazer livros. Porque eu digo uma coisa, é muito trabalhoso e pouco rentável. Eu diria que as últimas edições eu só as fiz porque minhas filhas me ajudaram no trabalho pesado. Elas são advogadas, elas não têm formação jurídica, mas fizeram a pesquisa de dados que eu mandava, elas faziam e fizeram muito bem e me ajudaram bastante. Tanto que se elas não puderem me ajudar, eu dificilmente vou ter a coragem de fazer outras obras. Mas se vier a fazer, o convite que você me fez para a Editora Proteção está guardado, né? Não vou dizer que vamos
chegar a bom termo, porque a batalha é dura e a idade já está chegando. Mas se houver, o seu convite, o seu honroso convite está bem guardado, ok? Agora, quem sabe, agora estou aposentado, de repente já faltou o que fazer. Vamos pensar em algum livro, se não atualizar um ou se não fazer um outro diferente. Tudo no tempo certo. Com Ok? certeza, com certeza. A tua experiência com os livros é fantástica. E é muito interessante essa passagem de bastão para as meninas que estão assumindo, que não são tão meninas, né? São profissionais já reconhecidas no mercado, mas você passar a bola para elas e vocês fazerem conjuntamente Isso. essas edições é Mas muito aquelas também têm interessante. outros planos, né? Mas Claro, vamos ver, claro. vamos ver. Bom, Edivar, eu estou encerrando aqui. Eu queria que você, ao final dessa entrevista, esse bate-papo, na verdade, falasse um pouquinho sobre a tua expectativa, né, para o futuro, né? Especialmente, você está falando tanto da área de saúde, segurança e trabalho, mas também para o Brasil, mas especialmente nos temas ligados à saúde e segurança do trabalhador, a vida do Brasil. Fale um pouquinho qual é a sua expectativa para o nosso futuro aí, os próximos anos Bom, desse país. para o nosso futuro imediato, nos vacinarmos todos, né? Superarmos essa pandemia, voltarmos a ter uma vida saudável, voltarmos a ter convívio humano, voltarmos a sentir o calor humano, familiar, dos amigos, né? Estamos privados disso. Então, assim, esse momento para mim é difícil, porque primeiro, eu não tenho muita afinidade com as mídias eletrônicas, mas dentro do possível estamos superando as dificuldades, graças a Deus, na certeza de que tem gente em situação muito mais difícil do que a que nós estamos vivenciando, que podemos usar os recursos para pedir uma comida delivery, ou o que quer que seja, certo? Se Deus quiser, tenho fé em Deus, que tudo isso será superado. Lamento apenas, né, o entrave ideológico, político-ideológico, né, que atrapalha, somente atrapalha. Essa bipartição do Brasil em esquerda e direita só tem um prejudicado: nós brasileiros. O Brasil está seriamente comprometido com essa situação, com essa dicotomia beligerante que estamos vivendo, de posições ideológicas nas altas cúpulas, né, governamentais, federal, estadual, municipal, judiciário. Infelizmente, o judiciário é bom que se diga, só há contaminação lá na Suprema Corte. Os demais órgãos do Poder Judiciário, na minha leitura, felizmente, estão absolutamente imunes a estes posicionamentos ideológicos, né? E até é um momento bom para que a gente reflita, para saber que realmente este Supremo Tribunal Federal, sendo composto da forma como está sendo, não tem mais como prosseguir. Eu, particularmente, acho que hoje, se for para existir o Supremo nos moldes como estamos vendo aí, é melhor que ele nem exista. O Superior Tribunal de Justiça teria totais condições de absorver todas as competências do Supremo Tribunal Federal. Porque eu acredito assim, quem quer ser juiz, faça concurso, entre na carreira, vivencie a magistratura do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Mas quando você chega à magistratura, na mais alta corte, sem ter vivenciado nenhuma experiência como juiz, eu diria que é muito difícil. E digo mais, é um presente que lhe é dado. Só que quem dá aquele presente a você, amanhã vai cobrar a fatura. E é o que nós estamos vendo aí, infelizmente, no nosso Supremo Tribunal Federal, adotando posturas de cunho estritamente ideológico, seja de esquerda, seja de direita, esquecendo por completo a nossa Constituição Federal. O juiz, a primeira, eu diria que a mais importante virtude que um juiz deve ter é a imparcialidade. E hoje é o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, com todo respeito
pode ter todas as características, menos a da imparcialidade para proferir os julgamentos que estão proferindo. Inclusive, membros do STF exercendo o papel de investigador, de acusador e de condenador. Isso, na minha cabeça, no meu pouco conhecimento jurídico, não é assimilado de forma pacífica. Acho que tem algo errado, acho que a sociedade precisa refletir, precisa cobrar dos parlamentares uma mudança na forma de indicação dos membros do STF. De preferência, que sejam eles juízes egressos de outros tribunais e não aqueles colocados lá de paraquedas, digamos assim, sem ofensa a quem é paraquedista, ok? Agora, diante dessa situação toda, desse quadro todo, eu acho que, assim, só nos resta torcer por melhoras, né? Mas eu não poderia, digamos assim, encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo foi muito informal, muito gostoso, né? Para trazer uma mensagem aos profissionais da prevenção, né? E a mensagem que eu diria é que, lembrando que até eu já coloquei essa em livros, né? No processo preventivo de infortúnios laborais, ou seja, de acidentes do trabalho, o meio ambiente de trabalho é a matéria-prima a ser constantemente lapidada, trabalhada pelos profissionais de segurança e saúde no trabalho, almejando o produto final. Qual é o produto final da segurança e saúde no trabalho? É o trabalhador sadio e seguro. E quando eu falo trabalhador, falo o ser humano. Não estou falando do trabalhador, a trabalhador, o gênero tal, não. É o trabalhador ser humano, que para mim não há diferença. Eu só vejo na pessoa o ser humano. Não me interessa a crença, o sexo, a orientação sexual que ela possa ter, a cor. Não vejo as pessoas assim. Vejo as pessoas sempre como seres humanos. Eu acho que boa parte dos profissionais de segurança ao trabalho se esquecem de que tem que praticar segurança e saúde do trabalho focado na obtenção, na garantia do trabalhador sadio e seguro. Boa parte deles tem se limitado a praticar segurança do trabalho como uma mera tentativa de cumprir normas regulamentadoras, como se o simples fato de cumprir normas regulamentadoras significasse verdadeiramente prevenção de acidentes ou promoção da saúde ocupacional. Por vezes, o mero cumprimento de normas de segurança do trabalho é o mero cumprimento de burocracias de eficácia quase nenhuma para a efetiva prevenção de acidentes do trabalho. Então, essas colocações, esse desabafo, esse alerta, essa mensagem que eu diria para os que me ouvem, os que me assistem. E a você, meu caro amigo Alexandre, reiterar mais uma vez o meu sincero agradecimento. Desculpe a minha simplicidade, o meu jeito de ser, de falar tão simples, eu não sei usar um português muito evoluído, porque não tenho. Então, assim, eu espero que tenha conseguido atingir o objetivo que você me propôs. Muito obrigado do fundo do meu coração. Edivar, você não precisa agradecer, você é uma pessoa muito especial, você tem um trabalho fantástico ao longo de sua carreira, desde os primeiros momentos até os próximos momentos que virão aí pela frente. Eu fiquei muito feliz de estar compartilhando com você esse tempo. Espero que todos vocês que estão assistindo a esse vídeo também tenham sentido a mesma felicidade de estar presenciando uma história bonita de vida, um exemplo de que no Brasil tem espaço para coisa boa, não é só coisa ruim, notícia ruim, não é só aquelas notícias que a gente vê nos jornais da noite da televisão, que nos assustam, que nos afastam cada vez mais das informações, mas também que a gente tem experiências fantásticas de pessoas que contribuem para um país cada vez melhor. E você, Edivar, você é uma pessoa especial e mora no meu coração, e eu queria mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando esses momentos
e falando um pouquinho dessa experiência que você vivenciou até agora e que vai vivenciar nos próximos anos. E eu quero estar sempre ao seu lado, vivenciando cada vez mais bons momentos. Um grande abraço e ficamos por aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.